Há algo que poucos ousam admitir. As pessoas não fracassam por falta de inteligência, mas porque não sabem manter a calma quando mais precisam. Quantas fortunas foram perdidas não por erro de cálculo, mas por uma palavra dita em um momento de raiva? Quantos casamentos se desfizeram não por falta de amor, mas por falta de silêncio? Acredite, há homens que conquistaram impérios, mas perderam tudo em um segundo de descontrole. E há outros que, em meio ao caos, mantiveram-se serenos e transformaram a tempestade em poder. A calma não é um presente que o destino oferece a alguns privilegiados. Ela é o resultado de uma construção interna, forjada a cada desafio, a cada provocação contida, a cada tempestade que escolhemos atravessar em silêncio. Muitos acreditam que nasceram impacientes, que o temperamento é uma sentença imutável. Engano. O domínio das emoções é uma arte que qualquer pessoa pode aprender, e os grandes líderes, os verdadeiros mestres da vida, são aqueles que compreenderam isso cedo. Lembro-me de um encontro marcante que mudou para sempre a maneira como eu reagia às situações. Era o ano de 1929 e eu participava de uma reunião com um dos empresários mais influentes da época. Sem aviso, ele se voltou contra mim, levantou a voz e questionou meu trabalho com uma agressividade inesperada. Por um instante, senti o sangue ferver. Tudo em mim pedia para responder na mesma altura, para me defender e mostrar que eu estava certo. Mas, dentro daquele breve segundo, algo em mim sussurrou: fique em silêncio. Respirei fundo e, após uma pequena pausa, disse apenas: compreendo o seu ponto de vista. Foi o suficiente. O ambiente, antes tenso, se dissolveu. Aquele homem que esperava um ataque ficou desarmado. Ele se acalmou e, ironicamente, passou a me respeitar ainda mais. Naquele dia, percebi que o verdadeiro poder não está em reagir rapidamente, mas em escolher não reagir. A força que mantém um homem sereno enquanto todos à sua volta perdem o controle é uma das expressões mais puras de liderança. Quando alguém te provoca, está tentando arrastar você para o campo emocional onde ele mesmo está preso. Mas quando você decide permanecer calmo, você muda o terreno do jogo. Você deixa de ser uma peça movida pelas circunstâncias e se torna o tabuleiro inteiro. O erro da maioria das pessoas é acreditar que autocontrole é fraqueza. Elas pensam que quem não responde é covarde, que quem não revida é passivo. No entanto, o silêncio consciente não é submissão, é domínio. É a certeza de que nenhuma palavra dita no calor da raiva seria mais poderosa do que o olhar de quem se mantém tranquilo. A serenidade impõe respeito sem precisar levantar a voz. Observe os grandes nomes que moldaram o progresso humano entre os séculos XIX e XX. Eles não foram os mais impetuosos, mas os mais disciplinados emocionalmente. Thomas Edison, por exemplo, fracassou milhares de vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Alguém menos controlado teria desistido na 100ª tentativa. Mas Edison via cada falha com serenidade. Dizia que havia apenas descoberto uma nova maneira que não funcionava. Essa calma mental transformou o impossível em uma invenção que iluminou o mundo inteiro. Agora, pense em quantas vezes na sua própria vida você destruiu uma boa oportunidade porque reagiu sem pensar. Uma conversa com um superior que terminou mal, um cliente perdido, uma amizade abalada por orgulho. Cada explosão emocional tem um preço e muitas vezes ele é alto demais. Quando você perde o controle, entrega a outra pessoa o poder sobre si mesmo. É como se dissesse: tome, aqui está a chave da minha paz. O homem que domina suas emoções não é aquele que nunca sente raiva, medo ou frustração, mas aquele que escolhe não ser governado por elas. Ele reconhece o sentimento, mas não o deixa conduzir suas ações.
Essa habilidade é o que separa os impulsivos dos sábios, os instáveis dos líderes, os que vivem reagindo dos que vivem guiando. Eu aprendi que quando um homem mantém a calma em meio ao caos, o mundo inteiro se volta para ele em busca de direção. É assim que nasce a autoridade. As pessoas confiam em quem se mantém firme quando tudo está desmoronando. Elas seguem quem irradia estabilidade. E essa estabilidade vem do autocontrole. Controlar as emoções é como afiar uma lâmina. A cada experiência, você remove um pouco da impulsividade e ganha precisão. O segredo está em treinar a mente para responder devagar. Respire antes de falar, observe antes de agir. Quando o sangue ferver, lembre-se de que sua reação será a semente do resultado que virá a seguir. O homem que semeia calma, colhe respeito. O que semeia fúria, colhe arrependimento. Pense nisso. O fogo só continua se houver combustível. Quando alguém tenta te provocar, ele espera que você jogue mais lenha. Mas se você não reagir, o fogo se apaga sozinho. O autocontrole é esse ato de retirar o combustível, de não permitir que a emoção alimente o conflito. Essa é a diferença entre viver como um reagente e viver como um líder. Com o tempo, percebi que a serenidade é uma forma de inteligência. Ela exige consciência, paciência e força, e assim como qualquer outra habilidade, ela pode ser aprendida. Todo dia traz novas oportunidades para praticá-la. No trânsito, em casa, no trabalho. Cada provocação é um campo de treinamento. Cada palavra rude é uma chance de provar a si mesmo que você evoluiu. Quando dominar essa arte, perceberá algo extraordinário. Não é o mundo que muda, é você. E quando você muda, o mundo começa a responder de forma diferente. A paz deixa de ser um ideal distante e passa a ser um estado natural. A calma se torna sua marca. E como uma rocha no meio do rio, você permanece inabalável, enquanto tudo à sua volta continua a correr. Ninguém nasce calmo. A serenidade não é um dom reservado a poucos, é uma habilidade moldada pela disciplina mental. As emoções, na verdade, são uma forma de energia, e toda energia pode ser direcionada, treinada, lapidada, até servir ao seu propósito mais elevado. Assim como um ferreiro domina o fogo e o transforma em espada, o homem pode dominar suas emoções e transformá-las em força interior. A maioria das pessoas vive acreditando que é escrava de seu temperamento. Dizem, eu sou assim mesmo, explosivo, impaciente, nervoso, mas essa é apenas uma confissão de fraqueza, um disfarce para a falta de autocontrole. O que chamam de temperamento é muitas vezes o resultado de anos de reações automáticas, nunca questionadas. A boa notícia é que o mesmo cérebro que aprendeu a reagir com raiva, medo ou ansiedade, pode aprender a responder com calma, foco e clareza. Em meus anos de estudo, percebi que o poder do homem começa quando ele entende que pode treinar sua própria mente. Quando comecei a entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo em sua época, ele me disse algo que nunca esqueci. O homem que não controla suas emoções nunca controlará seus negócios. Aquela frase ficou gravada em minha mente. E quanto mais eu observava os grandes líderes da indústria e da política, mais eu percebia que todos tinham um traço em comum: a calma diante do caos. A emoção é como o vento. Pode mover as velas e te fazer avançar, ou virar o barco e te afundar. O segredo está em ajustar as velas, não em amaldiçoar o vento. Quando você aprende a usar a emoção a seu favor, ela se torna combustível para a ação, e não um obstáculo. Mas para isso, é preciso primeiro se observar. Pergunte-se: o que me tira do controle? Que tipo de situação me faz perder a razão? É o medo de perder dinheiro? É a crítica de alguém que admiro? Ou é o orgulho ferido?
Cada um desses gatilhos é uma oportunidade para fortalecer o domínio sobre si mesmo. Lembro-me de um episódio em que um jovem vendedor, frustrado por não alcançar suas metas, veio até mim em prantos, dizendo que estava prestes a desistir. Ele dizia que não conseguia controlar o desespero. Eu o olhei e perguntei: se eu lhe oferecesse $100 para permanecer calmo por apenas 1 minuto, você conseguiria? Ele pensou por um instante e respondeu: sim, acho que sim. Então eu disse: então o problema não é que você não consegue, é que não treinou o suficiente. Ele sorriu, compreendeu a lição e meses depois tornou-se um dos melhores vendedores de sua empresa. Esse é o ponto. O autocontrole é treinamento. Assim como o corpo se fortalece com o exercício, a mente se fortalece com a prática. Cada vez que você escolhe não reagir, mas observar, está moldando um novo padrão mental. O cérebro é como um músculo. O que você exercita, cresce. Se você alimenta a impulsividade, ela se torna mais forte. Se alimenta a calma, ela começa a dominar. Há uma diferença profunda entre reagir e responder. A reação é instintiva, cega, nasce da emoção pura. A resposta é consciente, pensada, nasce da razão. Os homens que reagem são jogados de um lado para o outro pelas circunstâncias. Os que respondem conduzem as circunstâncias ao seu favor. O destino de um homem é definido muitas vezes em frações de segundo. No instante em que ele decide se vai reagir como uma chama descontrolada ou responder como uma luz firme. Em muitos momentos de minha vida, precisei aplicar esse princípio. Em certa ocasião, durante uma reunião decisiva com um grupo de empresários, fui alvo de uma crítica injusta e humilhante. Eu sentia a raiva subindo, o impulso de responder de imediato, mas permaneci em silêncio. Deixei que aquele homem falasse tudo o que quisesse, e quando terminou, disse com voz calma: agradeço por sua sinceridade, ela me dá clareza sobre o que precisa ser melhorado. A reunião terminou em paz. Alguns dias depois, aquele mesmo homem me procurou para se desculpar. Disse que ficou envergonhado com o próprio comportamento e admirado com a minha calma. Foi ali que percebi que a serenidade é uma forma silenciosa de poder. Treinar a mente é como domar um cavalo selvagem. No início, ele te derruba, te desafia, parece impossível controlá-lo. Mas com paciência e repetição, ele se torna seu aliado mais leal. Do mesmo modo, a mente indisciplinada tenta te dominar, mas se você persistir, ela aprende a te servir. Essa é a diferença entre o homem que vive de impulsos e o que vive de propósito. Pense em quantas decisões erradas poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem esperado apenas alguns minutos antes de agir. Quantos casamentos, quantos negócios, quantas amizades teriam sobrevivido se alguém tivesse respirado fundo e esperado a emoção passar antes de falar? O autocontrole é a ponte entre o impulso e a sabedoria. Ele te permite ver a situação de cima, em vez de ser engolido por ela. Muitos me perguntam, mas como começar? A resposta é simples, embora não seja fácil. Observe-se. Quando sentir raiva, não lute contra ela. Observe. Quando sentir medo, não fuja. Entenda o que o causou. Essa consciência é o primeiro passo para o domínio. Uma emoção observada perde metade de sua força. Com o tempo, você aprenderá a perceber o que o desestabiliza antes mesmo que aconteça. E então estará pronto para agir com clareza, não com impulso. O homem que aprende a treinar sua energia emocional descobre que não precisa lutar contra o mundo para vencer. Ele vence porque domina a si mesmo. E quando se domina, nenhuma circunstância externa tem poder real sobre ele. A calma passa a ser sua natureza, a paciência seu escudo e a disciplina sua espada. Aquele que governa sua mente, governa seu destino.
Há momentos na vida em que o verdadeiro poder não está em agir rapidamente, mas em manter-se sereno enquanto o mundo ao redor se desmancha em confusão. Em uma reunião com um grupo de investidores influentes, eu presenciei algo que jamais esqueci. Um dos homens mais arrogantes da sala, acostumado a intimidar todos com seu tom de voz e suas palavras afiadas, voltou sua agressividade contra mim. Ele batia na mesa, levantava a voz, tentava me forçar a reagir no mesmo tom. Eu podia sentir a tensão no ar, os olhares curiosos de todos os presentes, esperando que eu revidasse. Dentro de mim, um instinto primitivo pedia por isso. Mas naquele instante, respirei profundamente, endireitei a postura e permaneci imóvel. Quando ele terminou, eu o encarei e disse com voz calma e pausada: "Compreendo o que o senhor deseja expressar." Só isso. Aquelas poucas palavras, ditas sem pressa e sem emoção, silenciaram a sala. O homem, que até segundos antes era o centro das atenções, perdeu o equilíbrio. Seu poder evaporou diante da minha calma. E eu aprendi algo que nenhuma leitura, nenhum conselho e nenhum treinamento poderia ensinar. A serenidade desarma. Ela é uma força invisível, porém irresistível. A maioria das pessoas acredita que o poder está em quem fala mais alto, em quem domina pela imposição, em quem vence a discussão. Mas o poder verdadeiro está na mente que se recusa a ser arrastada pela emoção. É essa mente que silenciosamente muda o rumo das coisas. Em qualquer ambiente, seja uma empresa, uma família ou até uma conversa simples, há sempre um ponto onde o caos ameaça tomar conta. E é nesse ponto que o homem sereno se ergue como âncora. Ele não se exalta, não se defende, não se justifica. Ele observa, calcula e fala apenas o necessário. É curioso notar como o silêncio estratégico tem mais peso do que 1000 palavras. Quando alguém perde o controle, o instinto dos outros é observar quem ainda o tem. As pessoas se voltam naturalmente para quem demonstra estabilidade, porque o ser humano busca segurança. E a calma é o sinal mais claro de força interior. Um homem que se mantém tranquilo diante da provocação desperta confiança. Ele não precisa provar nada, porque sua atitude já o prova por ele. Essa serenidade é mais do que uma virtude, é uma estratégia. Ela transforma o caos em oportunidade. Quando todos gritam, aquele que fala baixo conquista o respeito. Quando todos correm, aquele que anda devagar conquista a clareza. Quando todos reagem, aquele que escolhe esperar tem o poder nas mãos. Pense nas grandes figuras da história moderna. Franklin D. Roosevelt, por exemplo, liderou uma nação em meio à Grande Depressão e a uma guerra mundial. Havia desespero por todos os lados, bancos quebrando, famílias desesperadas. Mas ele jamais permitiu que o medo o dominasse. Sua calma era tão contagiosa que, quando falava pelo rádio, o povo americano sentia como se o próprio coração do país voltasse a bater. Essa serenidade não era fraqueza, era poder. Era o domínio da emoção transformado em liderança. Em contrapartida, quantos homens promissores vi se perderem por não saberem conter uma reação. Vi empresários destruírem carreiras em uma única reunião, apenas porque não suportaram uma crítica. Vi pais afastarem seus filhos com palavras ditas no calor da raiva. Vi casamentos se desfazerem por causa de discussões que poderiam ter sido evitadas com 1 minuto de silêncio. A pressa em reagir é uma armadilha. Ela satisfaz o orgulho por alguns segundos, mas custa caro por toda uma vida. A calma, ao contrário, é um investimento. Ela economiza energia, preserva relacionamentos e abre portas. O homem que aprende a esperar o momento certo de falar se torna mestre das circunstâncias. E essa maestria é o que chamo de poder silencioso. Aquele que não se impõe, mas que conquista naturalmente. Durante minha vida, percebi que o domínio das emoções é também um sinal de inteligência espiritual.
Não há nada mais destrutivo do que permitir que o impulso dite nossas decisões. O autocontrole é o escudo que nos protege do arrependimento, e é nesse ponto que muitos fracassam, porque confundem autocontrole com passividade. Mas o homem calmo não é passivo, ele é estrategista. Ele decide onde, quando e como usar sua energia. Ele entende que a verdadeira vitória não está em vencer uma discussão, mas em vencer a si mesmo. O equilíbrio emocional é como uma lâmina afiada. Quanto mais polida, mais precisa se torna. Quando você fala com calma, suas palavras carregam peso. Quando age sem pressa, suas ações têm direção. Quando observa em silêncio, você vê o que os outros não percebem. E no fim, é isso que separa os líderes dos dominados, a capacidade de agir com intenção, não com impulso. Por isso, nunca subestime a arte da serenidade. Ela não é a ausência de emoção, mas o controle consciente dela. É o domínio do fogo interior para que ele aqueça e não destrua. Aquele que aprende essa arte se torna invencível, porque o caos pode rugir ao redor, mas nada pode abalar quem já conquistou a própria mente. Quando afirmo que quem controla suas emoções controla o resultado, não falo por mera teoria, falo pela vida. Quantas vezes já vi homens com potencial para grandes feitos sucumbirem diante de uma palavra mal colocada, de uma provocação astuta, de um boato que correu mais rápido que a verdade? Pergunte a si mesmo, quantas oportunidades você já perdeu por responder no calor do momento? Quantas negociações que poderiam ter rendido milhares de dólares foram enterradas por uma frase impulsiva? Uma palavra dita no instante errado pode custar mais que $1.000. Aprendi isso nas duras salas de decisão, onde se jogava mais que contratos. Jogava-se reputações inteiras. Numa conferência em Chicago, em 1937, fui desafiado publicamente por um homem que questionava o valor do meu trabalho. Havia centenas de olhos sobre nós, esperavam minha reação, aguardavam a fagulha que justificasse a fúria coletiva. Eu sentia a pressão, o calor subindo ao rosto, o desejo de rebater cada acusação. Em vez disso, respirei, deixei o silêncio agir como barreira e respondi com calma. Se eu precisasse convencê-lo, já teria falhado. Aquela frase e o silêncio que se seguiu não só calaram a sala, transformaram minha posição. Dias depois, mensagens de respeito vieram de pessoas que antes duvidavam de mim. A lição foi clara. O resultado não é decidido pela intensidade da sua reação, mas pela precisão da sua resposta. Esse controle do resultado atravessa todas as áreas da vida. No comércio, no lar, na política, o sujeito que responde com clareza e não com fúria consegue converter um conflito em acordo, uma ofensa em oportunidade de entendimento. Você já percebeu como, numa discussão, quem mantém a compostura tende a ganhar espaço para apresentar suas ideias? Por quê? Porque a calma dá credibilidade, e credibilidade gera resultados. Mas há outro lado sombrio que merece ser lembrado. Conheço histórias de vidas despedaçadas por incapacidade de dominar emoções. Pense em Marilyn Monroe, personagem de brilho intenso, mas assombrada por tempestades internas. Sua vulnerabilidade diante das pressões e dos excessos, a busca por validação imediata e a incapacidade de gerir emoções públicas e privadas contribuíram para uma queda trágica. Não cito para encher de julgamento, mas para mostrar que talento sem domínio emocional é fragilidade disfarçada. Uma carreira, um coração, um legado. Tudo pode ruir quando permitimos que a emoção dite o resultado final. Por outro lado, vi pessoas que transformaram destinos ao reaprenderem a responder e não reagir. Eleanor Roosevelt, por exemplo, atravessou críticas ferozes e resistências sociais, e ainda assim construiu respeito e influência duradouras. Sua postura paciente
Sua capacidade de transformar ataque em plataforma para ideias exemplifica como o domínio emocional produz resultados de longo alcance. Essas figuras mostram dois caminhos possíveis, o do colapso e o da construção. Qual deles você escolhe? No campo prático, controlar as emoções para controlar o resultado exige ferramentas concretas. Primeiro, delimite o momento de decisão. Quando sentir a emoção subir, adie a resposta a alguns minutos. O intervalo é um laboratório onde a razão pode trabalhar. Segundo, transforme a pergunta interna "quem me atacou?" na pergunta estratégica "o que este ataque revela sobre a situação?" Ao trocar o foco do ego para a análise, você converte combustível emocional em informação útil. Terceiro, regule seu tom, sua postura e sua respiração. A linguagem do corpo comunica tanto quanto as palavras. Um gesto contido pode mudar uma negociação. Imagine uma situação comum. Você recebe uma crítica dura do seu chefe diante da equipe. A voz do orgulho diz: "rebata agora." E muitas pessoas explodem, perdem clientes, empregos, amizades. A alternativa é ouvir com atenção, perguntar uma clarificação, aceitar o que for válido e devolver uma ação concreta. Resultado provável: você preserva respeito, aprende mais rápido e, na próxima vez, quem critica pode até se tornar aliado. Não é passividade, é estratégia orientada a resultados. Precisa ser enfatizado também o efeito acumulativo. Cada resposta moderada cria crédito emocional. É como economia de reputação. Você investe calma e a longo prazo recebe confiança. Pessoas com esse crédito conseguem negociações melhores, promoções mais consistentes, relações pessoais mais sólidas. E isso tem impacto direto no bolso e na vida. Oportunidades que se repetem, contratos renovados, amizades que resistem a crises. Por fim, proponho um pequeno experimento pessoal. Escolha uma semana para fiscalizar seus resultados. Anote 3 situações em que sentiu vontade de reagir e registre a consequência de ter respondido com calma ou de ter reagido impulsivamente. Verá padrões. Verá que o domínio emocional não retira sua energia, ele a canaliza. E quando o resultado for o que você deseja, entenderá que o controle das emoções é, na verdade, o controle do seu destino. A pressa é o inimigo invisível da clareza. Ela se disfarça de eficiência, mas, na verdade, é a mãe de quase todos os erros. Já vi homens brilhantes arruinarem oportunidades por se moverem rápido demais, por falarem antes de pensar, por decidirem antes de compreender. A sociedade admira a velocidade, mas o sucesso duradouro pertence àqueles que sabem esperar o momento certo para agir. A impaciência é como um veneno suave. Não mata de imediato, mas aos poucos corrói o julgamento. Confunde o raciocínio e leva o homem a desperdiçar sua própria energia. Recordo-me de uma conversa com Henry Ford, quando ele ainda enfrentava desconfiança de toda a indústria automotiva. Muitos o chamavam de sonhador, outros o acusavam de lentidão por não lançar logo seus modelos em série. Mas Ford, com a calma de quem já enxergava além do tempo, dizia: "Prefiro avançar devagar na direção certa do que correr em círculos." Ele observava, calculava, estudava cada detalhe antes de agir. E quando enfim lançou o modelo T, não apresentou apenas um automóvel, apresentou uma revolução. A paciência transformou um homem desacreditado no símbolo do progresso moderno. Esse exemplo sempre me fez refletir sobre como a pressa é uma forma disfarçada de medo. O homem apressado teme perder a oportunidade, teme ser esquecido, teme que o mundo avance sem ele. Mas o homem paciente confia. Ele entende que as melhores decisões nascem do silêncio entre um pensamento e outro, que o tempo não é um inimigo, mas um aliado quando usado com sabedoria. A clareza surge na pausa, nunca na pressa. Já presenciei investidores perderem fortunas por quererem dobrar seus lucros em uma semana.
Eles confundiam movimento com progresso, ação com resultado. Vi também casais destruírem relacionamentos sólidos por não suportarem o desconforto de um mal-entendido, correndo a reagir com palavras que jamais poderiam ser retiradas. A pressa, em qualquer contexto, é a arte de desperdiçar o que ainda poderia florescer. A paciência, ao contrário, é uma força silenciosa. Ela não grita, não exige, não compete. Apenas observa, ajusta e aguarda. Mas quando age, age com precisão. O homem que domina a paciência é como o arqueiro que espera o vento cessar antes de soltar a flecha. Ele compreende que o momento certo é mais importante do que o impulso certo. E é essa espera consciente que separa o sucesso acidental do sucesso intencional. Durante a escrita de Pense e Enriqueça, enfrentei inúmeros obstáculos. Fui rejeitado por editoras, desacreditado por colegas e pressionado a desistir. Poderia ter cedido à pressa, poderia ter tentado publicar um rascunho apenas para provar algo a alguém. Mas escolhi esperar. Reescrevi cada capítulo, refinei cada ideia, testei cada princípio na vida real. O resultado foi um livro que sobreviveu ao tempo, lido por gerações. A paciência constrói o que a pressa destrói. A verdade é que o homem impaciente acredita que cada minuto é uma perda. O homem sábio entende que cada minuto é um investimento. E esse investimento tem retorno certo, porque tudo o que é sólido precisa de tempo para se enraizar. Olhe para a natureza. Nenhuma árvore cresce em um dia, nenhum rio se forma em uma semana. Tudo o que tem força duradoura se desenvolve em silêncio, aos poucos, sem alarde. Quantas vezes você já tomou decisões rápidas apenas para se arrepender logo depois? Talvez tenha comprado algo que não precisava, dito algo que não queria, ou encerrado algo que ainda tinha salvação. Esse é o preço da pressa. O arrependimento. A paciência, por outro lado, é uma forma de proteção. Ela lhe permite ver o todo antes de agir, entender antes de responder, escolher antes de ceder. A mente apressada é uma mente turbulenta. Ela se parece com a água agitada, não reflete nada. Mas quando você acalma a superfície, a clareza surge. O mesmo acontece com o pensamento. Só quando você aprende a desacelerar, é que começa a enxergar o caminho com nitidez. É por isso que a calma e o sucesso caminham juntos. Em uma época em que todos competem para parecer ocupados, aprendi a valorizar a lentidão intencional. Ela é a marca dos que sabem para onde estão indo. Quando todos correm para se destacar, aquele que caminha com propósito se torna impossível de ignorar. A paciência é o ritmo dos que sabem que a vitória não pertence aos rápidos, mas aos persistentes. A lição é simples e eterna. O apressado reage, o paciente decide. O primeiro tenta vencer o tempo, o segundo o utiliza. E no fim, quem age com sabedoria chega mais longe. Não porque correu mais rápido, mas porque caminhou na direção certa, sem se perder em sua própria urgência. Se até este momento o que você ouviu fez sentido, se alguma parte de mim tocou algo dentro de você, então quero que faça algo agora mesmo. Inscreva-se neste canal e clique em gostei. Isso não é apenas um gesto simbólico. É um compromisso com o seu próprio crescimento. É uma maneira de me dizer, estou pronto para dominar a mim mesmo. E ao fazer isso, você ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que, assim como você, precisam aprender a manter a calma em meio à confusão do mundo. E agora, siga comigo, porque o que vou te dizer pode mudar completamente a forma como você encara os seus impulsos. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano pode cultivar e, paradoxalmente, é também a mais temida. Muitos não suportam o silêncio porque ele expõe o que realmente está acontecendo dentro de nós. Quando há barulho, distração, movimento, conseguimos mascarar nossas fraquezas.
mas no silêncio não há escapatória. Somos obrigados a nos confrontar. E é justamente nesse confronto interno que nasce o verdadeiro autocontrole. Durante anos, observei como as pessoas confundem resposta com reação. Uma resposta é fruto da consciência, uma reação da emoção. E é essa diferença que determina o tipo de vida que alguém leva. Os que reagem vivem como folhas ao vento, levadas pelo que os outros fazem, dizem ou pensam. Já os que respondem vivem como árvores de raízes profundas, que não se curvam à primeira rajada. A vida não se trata de evitar o vento, mas de fortalecer as raízes. Houve um episódio em 1937, numa conferência em Chicago, que jamais esqueci. Fui desafiado publicamente por um homem que duvidava da validade do meu trabalho. A multidão esperava que eu o confrontasse, que defendesse minhas ideias com firmeza. Mas permaneci em silêncio. Olhei-o com serenidade e disse apenas: se eu precisasse convencê-lo, já teria falhado. E então calei-me. Aquele silêncio durou poucos segundos, mas o efeito foi profundo. A tensão desapareceu, o ar pareceu se limpar e as pessoas começaram a me ouvir com mais atenção. Foi ali que percebi, de forma definitiva, que o silêncio pode ser mais persuasivo do que qualquer discurso. O silêncio bem usado é uma arma de precisão. Ele revela, desnuda, desarma. Aquele que fala sem pensar se enfraquece a cada palavra, enquanto aquele que domina o momento de falar acumula poder. A paciência de alguns segundos pode salvar anos de arrependimento. 1 minuto de silêncio pode preservar uma amizade, um emprego, um casamento, uma reputação. E aqui está algo que poucos entendem. O autocontrole não é apenas refrear a raiva ou conter palavras duras. É também aprender a reconhecer o momento exato em que se deve agir. Às vezes, a decisão mais sábia é esperar. Outras vezes, é falar, mas com a voz calma de quem já venceu a batalha interior. Porque a verdadeira vitória não está em silenciar o outro, mas em silenciar o próprio ego. Se você observar bem, perceberá que as pessoas mais respeitadas em qualquer grupo são aquelas que não se apressam em falar. Elas ouvem, ponderam e, quando finalmente dizem algo, todos prestam atenção. Isso acontece porque suas palavras não são reações impulsivas, são fruto de intenção. O silêncio que precede cada frase cria peso, presença, autoridade. No entanto, não confunda autocontrole com apatia. O homem calmo não é frio, nem indiferente. Ele apenas aprendeu a dominar o espaço entre o que sente e o que faz. É nesse pequeno espaço que mora a liberdade. O homem sem controle é escravo de suas emoções. O homem com controle é senhor de si. A maior parte das pessoas desperdiça energia lutando contra os outros, tentando mudar o que está fora de seu alcance, quando o verdadeiro campo de batalha está dentro delas. É dentro da mente que nascem as guerras que mais nos destroem. E é dentro da mente que também se conquistam as vitórias que nos libertam. Por isso, quero que se observe com mais atenção nos próximos dias. Veja o que te tira do eixo, o que te provoca, o que te faz perder a compostura. E quando isso acontecer, não lute contra a emoção, apenas a observe. A observação consciente é o primeiro passo do domínio. É como um cientista observando uma reação química. Ele não intervém, ele analisa. E ao fazer isso, compreende. A prática do autocontrole é uma das maiores provas de maturidade que um homem pode dar a si mesmo. É a manifestação mais pura da inteligência emocional, embora eu prefira chamá-la de inteligência espiritual. Porque o autocontrole não apenas melhora seus relacionamentos, ele eleva o seu espírito. Lembre-se de que a raiva, a pressa e a ansiedade são ladrões disfarçados. Roubam a sua energia, o seu foco e a sua paz. Quando você aprende a controlá-los,
descobre que pode fazer mais com menos esforço. A mente calma enxerga o que a mente agitada ignora. E é por isso que os homens que dominam suas emoções são sempre os que lideram, mesmo em silêncio. Então, antes de continuar, respire fundo. Sinta o ar entrar e sair. Essa pausa é mais poderosa do que parece. É nela que começa a transformação, porque o domínio de si mesmo não acontece em um único momento, mas em cada pequena escolha de não reagir. E quanto mais você praticar, mais perceberá que a serenidade é o verdadeiro luxo da alma, algo que nem o dinheiro, nem o poder, nem o sucesso podem comprar. Agora, se esta mensagem está tocando algo dentro de você, lembre-se, clique em gostei, inscreva-se e continue comigo. Porque a jornada de quem aprende a controlar suas emoções é também a jornada de quem aprende a conquistar o próprio destino. Há um poder silencioso que poucos compreendem. O silêncio, quando usado com sabedoria, não é ausência de ação, é ação concentrada. Ele é como a flecha que permanece imóvel antes de ser lançada, reunindo toda a energia no momento certo. Lembro-me vividamente de um episódio em 1937, durante uma conferência em Chicago. Um homem, movido pela vaidade e pela ânsia de provar um ponto, levantou-se diante da plateia e me atacou publicamente. Suas palavras foram afiadas, planejadas para me provocar, para que eu perdesse a compostura. O auditório inteiro aguardava minha reação, como se aquele fosse o instante em que eu seria desmascarado. Eu o observei por alguns segundos. A tensão no ar era quase palpável, e então disse calmamente: se eu precisasse convencê-lo, já teria falhado. Em seguida, permaneci em silêncio. Não houve mais nada, nenhum argumento, nenhuma defesa. Apenas o silêncio. E foi nesse instante que algo mudou. As pessoas começaram a me ouvir com atenção verdadeira. Aquele homem, que esperava um combate, perdeu o chão sob os pés. Eu não venci pela força das palavras, mas pela força da calma. Esse episódio me ensinou que o silêncio é uma linguagem que poucos dominam, mas que todos respeitam. Ele não é vazio, é presença. Quando um homem escolhe o silêncio em meio ao barulho, ele se destaca. Sua serenidade cria contraste. Ele não precisa gritar para ser ouvido, porque a quietude dele faz os outros diminuírem o tom. É o mesmo princípio que observei nas grandes figuras que marcaram a história. Abraham Lincoln, por exemplo, não era um homem de muitas palavras, era um homem de pausas. Ele compreendia o peso do silêncio. Sabia que, em um mundo cheio de ruído, aquele que fala menos é quem mais desperta a atenção. Muitos confundem o silêncio com fraqueza. Acreditam que quem não responde está se rendendo, que quem não reage está aceitando a derrota. Mas é o contrário. O silêncio é domínio. Ele expõe a insegurança do outro. O homem que fala demais tenta se convencer. O que fala pouco já está convencido. Quando você silencia, o outro se revela. Ele mostra suas intenções, suas dúvidas, seus medos. E é por isso que o silêncio é a ferramenta mais estratégica que um homem pode possuir. Mas o silêncio, para ser eficaz, precisa ser intencional. Não se trata de se calar por medo, mas de escolher o momento certo para falar. Um silêncio bem colocado pode neutralizar um ataque, enquanto uma palavra precipitada pode acender um incêndio. É preciso compreender que o silêncio é o intervalo onde a sabedoria se forma. É nele que as emoções se reorganizam e o raciocínio retorna. Pense em quantas vezes você se arrependeu por ter falado algo que não devia. Agora, pense em quantas vezes se arrependeu por ter permanecido calado. Provavelmente o primeiro número é muito maior. Isso porque o silêncio raramente causa arrependimento, mas as palavras impensadas sempre o fazem. O silêncio preserva, protege, prepara. Ele é o tempo que a mente precisa para transformar emoção em clareza.
Eu aprendi ao longo dos anos que o silêncio é também um espelho. Quando você permanece calmo diante do caos, o outro é forçado a confrontar o próprio desequilíbrio. Isso o desarma. A maioria das pessoas está acostumada a lutar, não a refletir. O silêncio, portanto, não é fuga, é provocação em sua forma mais elevada. Ele convida o outro a se ver, e muitas vezes isso basta para dissolver o conflito. Existem também momentos em que o silêncio comunica mais do que qualquer discurso. Uma pausa longa antes de uma resposta pode mostrar autoridade. Um olhar tranquilo em meio à agressividade pode demonstrar força. Um gesto contido pode dizer: eu tenho o controle. E é isso que o mundo busca, figuras que representem estabilidade. Em tempos de confusão, o ser humano instintivamente procura quem transmite paz, e aquele que domina o silêncio se torna esse farol. O silêncio também tem o poder de ampliar o valor das palavras. Quando você fala pouco, cada palavra ganha peso. As pessoas passam a ouvir não apenas o que você diz, mas como você diz. E quando suas palavras surgem de uma mente calma, elas não são apenas sons, tornam-se diretrizes. Por isso, aprenda a dosar o que fala e a respeitar o intervalo entre um pensamento e outro. O silêncio é o campo fértil onde nascem as palavras que realmente importam. Certa vez, um velho amigo me disse que o tolo fala para preencher o espaço, o sábio fala para transformá-lo. Essa frase nunca me saiu da mente. É exatamente isso que o silêncio faz. Ele transforma o espaço. Ele cria um campo magnético de atenção, faz o tempo desacelerar, obriga o mundo a ouvir. E quando você fala depois disso, sua voz carrega uma força que nenhuma pressa é capaz de produzir. Há uma disciplina que pode te ajudar a treinar isso. Experimente passar um dia falando apenas o necessário. Observe as pessoas, ouça com atenção. Escolha suas palavras como quem escolhe diamantes. Você vai perceber algo extraordinário. O ambiente ao seu redor começa a mudar. As pessoas passam a respeitar suas pausas, a ouvir o que você diz, a sentir sua presença. Porque o silêncio não é ausência de som, é presença de controle. O verdadeiro domínio das emoções nasce quando você entende que nem tudo precisa ser dito. Que algumas vitórias acontecem no campo da paciência, não da fala. Que às vezes a melhor resposta é o olhar tranquilo de quem sabe que não precisa provar nada. E quando esse entendimento se torna parte de você, o mundo inteiro passa a te ouvir, mesmo quando você não diz uma única palavra. Há um preço oculto em cada instante de descontrole, e poucos percebem o quanto ele custa até ser tarde demais. Quantas oportunidades já se perderam por causa de um gesto impulsivo, de uma palavra dita com raiva, de um olhar atravessado no momento errado? Quantos relacionamentos, negócios e carreiras desmoronaram não por falta de competência, mas por falta de calma? O descontrole é um ladrão silencioso. Ele se disfarça de sinceridade, de coragem, até de justiça. Mas no fim, tudo o que ele deixa é arrependimento. Vi homens perderem fortunas inteiras por não saberem conter suas emoções. Em Wall Street, por exemplo, testemunhei investidores brilhantes destruírem suas próprias carreiras em questão de horas. Um deles, movido pelo medo e pela ganância, reagiu a uma queda repentina do mercado, vendendo tudo o que tinha. No dia seguinte, as ações voltaram a subir, e ele perdeu o que havia levado 10 anos para construir. Não foi o mercado que o derrotou, foi o pânico. A emoção, quando não é controlada, transforma até o homem mais inteligente em seu próprio inimigo. A raiva, o medo e a pressa cobram um preço caro.
Elas fazem o homem trocar o que mais ama por um alívio momentâneo. Pense em quantas vezes alguém gritou com quem mais importava, apenas para se arrepender minutos depois. Quantos pais perderam a admiração dos filhos por palavras que nunca poderiam ser retiradas? Quantos líderes perderam o respeito de suas equipes porque deixaram a irritação decidir por eles? Cada explosão de descontrole é uma moeda que se paga com reputação, confiança e tempo. E nada disso é barato. O que poucos compreendem é que a perda do autocontrole não é um acontecimento súbito. Ela é o resultado de pequenas concessões diárias. Cada vez que você diz, é só hoje, é só uma vez, ninguém vai perceber, você treina sua mente para se curvar diante do impulso. A repetição desse hábito cria um padrão, e esse padrão, quando se torna automático, governa sua vida sem que você perceba. O descontrole, portanto, é uma escolha, feita muitas vezes de forma inconsciente, mas ainda assim uma escolha. Lembro-me de um empresário que conheci certa vez, dono de uma fábrica próspera, casado, pai de 3 filhos. Ele tinha tudo para continuar crescendo, mas era dominado por um temperamento explosivo. Um dia, em uma reunião com investidores, perdeu a calma diante de uma simples discordância. Bateu na mesa, ofendeu os presentes e saiu da sala, convencido de que estava certo. No dia seguinte, perdeu o contrato que sustentava metade de seus negócios. Em pouco tempo, perdeu a empresa, a confiança dos sócios e, mais tarde, a própria família. Tudo começou com um instante de fúria. Um instante. Esse é o poder destrutivo do descontrole. Mas o contrário também é verdadeiro. O domínio emocional multiplica o valor de um homem. Ele cria estabilidade, confiança e respeito. As pessoas são naturalmente atraídas por quem mantém a compostura em meio ao caos. É como um instinto. Buscamos abrigo onde há calma. Quando você se torna essa presença tranquila, você deixa de ser apenas mais um no ambiente. Você se transforma em referência. Pense em Abraham Lincoln. Durante sua presidência, foi insultado, ridicularizado e atacado publicamente, mas jamais respondeu com ódio. Em uma carta famosa, ele disse: "Eu destruo meus inimigos quando os torno meus amigos." Ele compreendia que o descontrole não derrota o adversário, apenas alimenta o conflito. Foi essa serenidade que fez dele não apenas um presidente, mas um símbolo de integridade. E é importante entender que controlar as emoções não é reprimir sentimentos. Não é esconder a raiva ou fingir que o medo não existe. É reconhecê-los e transformá-los em combustível para a ação consciente. O homem que aprende a converter a emoção em sabedoria não apenas sobrevive às tempestades, ele navega por elas. Muitos acreditam que a calma é uma virtude frágil, quando na verdade ela é uma forma de poder refinado. O mundo teme quem grita, mas confia em quem permanece firme. Porque o grito é um pedido desesperado por controle. O silêncio é a prova de que o controle já está nas mãos. Quando você domina suas emoções, deixa de reagir às circunstâncias e começa a criar o seu próprio clima. A cada vez que você escolhe não se exaltar, você poupa energia, tempo e dignidade. E essas 3 coisas são o capital mais precioso que alguém pode possuir. A explosão emocional talvez te faça sentir forte por 1 minuto, mas a serenidade te mantém invencível por toda uma vida. Há um exercício simples que recomendo a quem deseja reconstruir esse domínio. Antes de responder a qualquer provocação, conte até 10. Pode parecer infantil, mas esse pequeno intervalo é o suficiente para o cérebro sair do impulso e entrar na razão. É nesse intervalo que mora a diferença entre quem destrói e quem constrói. A verdade é que a vida cobra caro dos que não sabem se conter.
Cada palavra impensada, cada gesto impulsivo é uma dívida que um dia será paga, com arrependimento, com solidão ou com oportunidades perdidas. Mas aqueles que aprendem a se controlar acumulam riquezas invisíveis, respeito, paz e o poder de influenciar sem forçar. No fim, todos nós somos testados, e quando o teste chegar, e ele sempre chega, você precisará decidir se vai ser o homem que explode ou o homem que permanece. Um perde o controle e tudo o que tem. O outro ganha o domínio sobre si e tudo o que o rodeia. Porque o verdadeiro poder não está em quem reage mais forte, mas em quem permanece calmo quando todos os outros perdem a cabeça. Há um poder extraordinário escondido em algo aparentemente simples, o ato de responder em vez de reagir. Essa é uma das maiores lições que a vida me deu. E para que ela se torne parte de você, quero propor um desafio. O desafio dos 7 dias de autodomínio. Durante uma semana inteira, você vai se observar como nunca antes. Vai perceber quantas vezes age por impulso, quantas vezes fala antes de pensar, quantas vezes o medo ou a irritação decidem por você. E pouco a pouco, vai aprender a inverter esse processo. Vai trocar a reação pela resposta. Vai trocar o instinto pelo raciocínio. O que estou te propondo não é apenas um exercício mental, mas um treino de força interior. Pense em sua mente como um músculo. Ela precisa ser exercitada para se tornar estável. Cada vez que você resiste ao impulso de reagir, está fortalecendo essa musculatura invisível que sustenta sua serenidade. A diferença é que nesse treino, o peso não está nas mãos, está nas emoções. E a cada repetição, você se torna mais preparado para enfrentar o mundo sem se perder dentro dele. Comece logo pela manhã. Ao acordar, antes de pegar o jornal, antes de ouvir qualquer notícia, respire profundamente e determine: hoje eu responderei, não reagirei. Esse simples pensamento define o tom do dia. E quando algo inesperado acontecer, e sempre acontece, lembre-se de que aquele é o seu campo de treino. Um comentário rude, um atraso no trânsito, um mal-entendido. Todos esses são convites disfarçados para que você pratique o domínio de si. Durante a minha trajetória, vi que os homens mais poderosos não eram os que gritavam, nem os que agiam primeiro. Eram os que sabiam esperar. Andrew Carnegie, o homem que me inspirou a dedicar minha vida ao estudo do sucesso, dominava essa arte com maestria. Certa vez, quando um de seus executivos cometeu um erro que custou à empresa milhares de dólares, esperava-se que Carnegie o demitisse imediatamente. Mas ele permaneceu calmo, ouviu em silêncio e disse: acabamos de investir muito em sua experiência. Agora quero ver o retorno. Em vez de reagir com raiva, ele respondeu com visão. O resultado? Aquele homem nunca mais errou da mesma forma e se tornou um de seus colaboradores mais fiéis. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem extraordinário. O primeiro se deixa arrastar pelas emoções do momento. O segundo usa o tempo como escudo. Ele entende que a mente precisa de segundos para processar o que o coração sente. E é nesse breve espaço, no intervalo entre o impulso e a ação, que mora o poder de decidir o seu destino. Durante esses 7 dias de prática, observe como as pessoas à sua volta vivem presas às próprias reações. Veja como o mundo inteiro parece condicionado a responder de forma automática, como se ninguém mais escolhesse conscientemente o próprio comportamento. Essa observação vai te fortalecer, porque você vai perceber que, ao se controlar, está fazendo algo raro. Está se libertando de um padrão que mantém a maioria das pessoas escrava de si mesma. Mas não espere que seja fácil. Haverá momentos em que o impulso parecerá mais forte que a razão. Nessas horas, respire. A respiração é o fio que conecta o corpo à mente.
Um simples fôlego profundo tem o poder de interromper uma reação em cadeia. Ele te devolve o controle. Ele te lembra que você é o dono da sua energia e que ninguém pode roubá-la sem a sua permissão. E quando o dia terminar, reserve alguns minutos para refletir. Pergunte a si mesmo: quantas vezes eu reagi hoje? Quantas vezes eu escolhi responder? Essa simples autoanálise será o seu espelho. E verá, com o passar dos dias, que as situações que antes te irritavam começam a perder o poder sobre você. O que antes te agitava, agora apenas passa. E o que antes parecia um desafio intransponível, agora se torna apenas mais uma oportunidade de testar sua força interior. A serenidade é construída na repetição. Quanto mais você pratica, mais natural ela se torna. E o mais surpreendente é que, ao controlar suas emoções, você começará a perceber mudanças que vão além de si mesmo. As pessoas passarão a te ouvir com mais atenção, a te respeitar sem que você precise exigir. Elas sentirão sua presença antes mesmo que você fale, porque a calma verdadeira tem um magnetismo silencioso que ninguém pode ignorar. No final dos 7 dias, perceberá que o autocontrole não é apenas uma virtude, é uma forma de poder. É a capacidade de decidir como o mundo te afeta, de proteger sua energia e direcioná-la para o que realmente importa. Você não foi criado para reagir ao acaso, mas para liderar conscientemente sua própria vida. E quando dominar isso, algo notável acontecerá. As mesmas circunstâncias que antes te deixavam ansioso começarão a te fortalecer. As críticas não te abalarão, as ofensas perderão o peso e o caos ao seu redor se tornará apenas um ruído distante. Porque o verdadeiro líder não é aquele que controla os outros, é aquele que aprendeu a se controlar. Faça esse desafio. 7 dias apenas. 7 dias de respostas conscientes, de respirações antes das palavras, de escolhas antes das reações. E então perceberá, por experiência própria, que a verdadeira liberdade não está fora. Ela sempre esteve dentro de você, esperando o momento em que você decidisse retomá-la. Quando falo que o mundo escuta quem fala com serenidade, não é retórica, é observação acumulada por décadas. Há uma qualidade na voz tranquila que corta o ruído e prende a atenção. É a marca de quem pensou antes de falar, de quem gastou a energia nos cálculos da ação e não nas explosões do ego. Em uma sala cheia de vozes que se atropelam, a palavra calma é como um farol. Guia, orienta, impõe presença sem necessidade de imponência. Você já reparou como, em conversas acaloradas, os olhos naturalmente se voltam para quem mantém a compostura? Isso não é acaso, é instinto humano buscando segurança. Vi isso milhares de vezes, em reuniões, tribunais, conferências, lares e salões de negócios. Aquele que fala com serenidade cria autoridade, não pela demonstração de força, mas pela demonstração de controle. As pessoas confiam em quem conserva a clareza quando tudo ao redor perde a forma. E essa confiança transforma palavras em movimentos, discursos em ações e respeito em oportunidades concretas. Há tempos conheci figuras cujo silêncio e calma se transformaram em poder prático. Pense em Winston Churchill, nos anos de guerra. Quando falou, o país não ouviu apenas um discurso, ouviu direção, um pacto de confiança. Havia uma força naquela voz que vinha da ponderação, da experiência, da decisão tomada sem histeria. Churchill mostrava que a serenidade, mesmo em meio ao pânico, é capaz de unir uma nação. Não era teatralidade, era autoridade construída pela calma. E não se engane, falar com serenidade exige preparação e coragem. Muitos confundem falar baixo com evitar conflito, quando na verdade é preciso mais coragem para falar com calma do que para gritar. Há um custo inicial.
suportar o desconforto do silêncio, mas depois os retornos são reais. Negociações mais favoráveis, aliados mais fiéis, risco reduzido de arrependimentos verbais que custam caro. Posso provar por experiência própria. Em uma ocasião de trabalho junto a colegas e investidores, um debate acirrado ameaçava transformar-se em confronto aberto. Alguns esperavam que eu defendesse minha posição com agressividade. Outros antecipavam o tom elevado que supostamente convenceria a maioria. Em vez disso, respirei, recolhi os pontos essenciais e falei com calma, ordenando as ideias como quem organiza peças de xadrez. As reações foram imediatas. A tensão diminuiu, a atenção aumentou e a conversa passou de uma troca de ofensas para uma sondagem produtiva de soluções. O que poderia ter sido uma ruptura tornou-se uma aliança temporária. Aquela experiência me ensinou que a serenidade é prática. Ela converte conflito em colaboração. Agora, pense nas implicações práticas para a sua vida. Uma negociação salarial conduzida com compostura tem mais chances de resultar em aumento. Uma conversa difícil com o cônjuge, conduzida com paciência, tende a preservar a relação. Uma reclamação de cliente tratada com calma pode transformar um crítico em defensor. São transformações simples, muitas vezes subestimadas, que afetam diretamente ganhos, reputação e bem-estar. Você não apenas conquista ou preserva oportunidades, você cria crédito moral. Há ainda um efeito cumulativo que poucos percebem. A consistência da voz calma constrói credibilidade ao longo do tempo. Cada vez que você responde com serenidade, acumula um banco de reputação emocional. Em momentos decisivos, esse banco é sacado por outros ao seu favor. Conselhos aceitos, indicações confiadas, convites para liderar projetos. É uma economia que rende dividendos em forma de confiança. E confiança se traduz frequentemente em sucesso concreto, contratos, promoções, parcerias duradouras. Talvez você tema que falar com serenidade seja lento, que a rapidez traga resultados imediatos. Mas a pressa obtém vitórias momentâneas, a calma obtém legados. O homem que aprende a dosar a voz e a presença transforma cada frase em instrumento de influência. Ele não vence debates por superioridade de volume, mas por superioridade de intenção. E a diferença é enorme. Enquanto o grito apaga a atenção, a voz serena a concentra. Se tiver dúvidas, faça um experimento. Na próxima discussão importante, diminua o ritmo. Fale 1/3 do que pensou em um tom controlado e observe. Note como as pessoas passam a ouvir as palavras que restaram com mais cuidado. Perceberá que o silêncio prévio dá peso ao que é dito depois. Essa estratégia não é manipulação, é eficiência. É escolher o momento, a palavra e a intensidade que melhor servem ao objetivo. A verdade final é simples. O mundo dá ouvidos a quem transmite segurança. E essa segurança nasce em quem domina suas emoções, organiza seus pensamentos e se recusa a ser arrastado pelo ruído. Se quiser ser ouvido, realmente ouvido, aprenda a falar com serenidade. A voz calma não é apenas agradável, é transformadora. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas teoria, é prática diária, é disciplina emocional moldada no fogo das experiências humanas. Controlar suas emoções não é um destino, é uma jornada. E cada dia em que você escolhe manter a calma, mesmo quando o mundo parece em chamas, é um passo a mais rumo à verdadeira liberdade interior. Agora, pense em alguém que você conhece. Alguém que anda sobrecarregado, inquieto, talvez à beira de desistir por não conseguir dominar as próprias emoções. Envie este vídeo a essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje para mudar o rumo de sua vida. Agradeço por ter permanecido comigo até aqui e lembre-se, o autocontrole é a chave que abre todas as outras portas. Continue praticando, continue evoluindo e eu o espero no próximo vídeo.